Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a entrevista com a convidada Fabiana, né? A entrevista vai ser realizada por causa do trabalho da matéria Psicologia do Trânsito, representando o Maio Amarelo, referente à UNG de Itaquá, Setúbal. Boa tarde, tudo bem, Fabiana? Você pode, por favor, se apresentar para os... Sim, claro. Meu nome é Fabiana, né? No momento eu tô 42 anos, estou estudando para psicologia, né? E vou participar desse Setembro Amarelo contando um pouquinho do meu relato sobre o meu acidente. Na verdade, nós estudamos também, estamos no 5º semestre de psicologia, né, no turno da noite, e eu vou começar agora as perguntas referente ao Maio Amarelo com a Fabiana, convidada Fabiana, tá bom? Fabiana, você pode descrever o que aconteceu no dia, data, local, quem estava com você no acidente? Bom, já se fala, né? Foi em 2007. Tava eu, meu primo e um amigo. Né? Foi no agosto, dia 13 de agosto. A gente estava indo para um barzinho em Suzano, né? Nem chegamos aí. Próximo da minha casa, 2 carros vindo fazendo racha e a gente descendo. Desviou de um, acabou pegando o outro, né? E a mais prejudicada foi eu, no caso, né? Meu primo ainda saiu do local e eu fui a que fiquei entre as ferragens, né? Eu fui a que teve os maiores danos. Entendi. Você já tinha passado por alguma situação de risco antes desse acidente? Nunca, esse foi o primeiro. Foi o primeiro. O que você sentiu no momento antes e durante o acidente? Olha, antes eu não queria ir, né? Eu fazia curso de enfermagem na época. Eu estava chegando da enfermagem, né? Que eu tinha acabado de chegar e meus primos estavam aqui com um amigo dele. E aí ele chegou e falou, tô esperando você. Isso era umas 9 horas da noite. Aí ele falou, tô esperando você pra gente ir em Suzano, na Arcos de Suzano. Aí eu falei, não, hoje eu não vou não quero ir não. Ele falou, bora, a gente tá te esperando. Eu falei, não, hoje eu quero pôr meu pijama, vou tomar meu cafezinho, vou ficar aqui de boa. Subi, tirei minha roupa, coloquei meu pijama e ficamos conversando. E ele lá, minha irmã também já estava pronta que ia junto, mas aí eu não estava com vontade de ir. Eu falei, não vou não. Aí quando foi, eu lembro até hoje, quando foi 5 para meia-noite, ele falou assim, então vamos embora, já que você não vai, vamos embora. Aí na hora que eles estavam saindo, a minha mãe falou assim, nossa, coitada, eles estão aqui desde as 9 te esperando. Aí eu virei e falei, tá bom, vai, eu vou. Aí eu peguei, voltei e falei pra eles assim, eu vou, vai, espera aí que eu vou. Aí eles entraram de novo, eu falei assim, a senhora vai me ligar, a senhora vai fazer alguma coisa que eu não vou levar nada. E eu sou bem vaidosa, aí eu falei assim, só vou pôr uma bota, uma calça e bora lá então. Fui assim, bem contra a vontade, que eu não queria ir. Aí eu olhei pra minha irmã e falei, bora, ela falou, agora eu também não vou não, você demorou muito, vai só você então. Aí eu falei, então bora. Quando foi entrar no carro, eu lembro até hoje que eu falei assim pro meu primo assim, o amigo dele falou assim, eu vou sentar atrás, vou dormindo, porque você demorou muito. Aí eu brinquei e falei assim, eu vou pôr o cinto, porque ele tá tão nervoso comigo que ele vai me jogar pra fora do carro. Mas tudo na brincadeira. E realmente, foi o que me salvou foi o cinto. E eu não uso cinto. Gente, isso é um erro muito grave, porque a gente tem que usar cinto. E foi o cinto que me salvou, porque assim, se eu não tivesse usado cinto, eu ia voar pela janela, porque o assoalho do carro foi tudo no meu rosto e o cinto me queimou todinho. Eu fiquei com a marca todinha do cinto. Então, o que realmente me salvou foi o cinto. E assim, eu posso relatar que eu não lembro de nada. Eu não sei de nada o que aconteceu, porque como eu estava de lado conversando, na hora do acidente eu não lembro de nada. Se eu tivesse morrido ali, eu não lembrava de nada. Já entrei assim, como então eu não lembro de nada. Não vi nada, não sei como foi, só sei que 2 carros estavam vindo fazendo racha, meus primos desviou de um e acabou pegando o outro. Então assim, prudência 2 vezes, né? E por exemplo, assim, houve algo que você acredita que poderia ter sido evitado, essa situação? Os carros fazendo racha. Porque a gente estava indo ainda, se a gente estivesse voltando, poderia falar assim, eles estavam bêbados, eles beberam, mas a gente estava indo ainda. Então assim, então a gente não tem, o único erro que a gente cometeu foi que meu primo não tinha carta de motorista. Então assim, ele foi assim, a justiça é muito doida, porque assim, como eu fui a prejudicada, quando eu fui fazer o BO, depois de tempo, me falaram, que eu falei assim, eu quero, né, poder receber alguma coisa. Falaram, olha só, se você for processar alguma coisa, você vai processar seu primo, porque ele está sem carta
e ele que assumiu o risco. Então, assim, as duas pessoas que fez o racha, é muita influência, que o pai era ex-governador, ex-político. Quando minha mãe chegou lá, o nosso carro estava, os deles já não estavam mais. E assim, eles não ajudou em nada. Então, assim, eu não pude fazer nada contra isso. Assim, eles estavam fazendo racha. E eu conheço todos eles, né? Tudo amigos também. E assim, a gente não pôde fazer nada, porque se eu fosse fazer, eu ia prejudicar meu primo. Sim. Então, assim, eu fiquei prejudicada 2 vezes, porque eu não recebi nada, não recebi apoio, não pude fazer nada nessa parte. E como que foi o processo de recuperação físico e mental? Foi bem difícil, porque assim, que nem eu falei, né? Eu não lembro de nada. Não tive dor, não lembro de nada. Mas o processo foi o depois. Foi assim, um processo muito forte, porque eu tive edema no cérebro, eu tive 4 costelas quebradas, eu tive braço quebrado, eu tive o rosto todo quebrado, porque eu tive 15 pontos no rosto. Então, assim, o processo foi depois. Depois, assim, eu fiquei em coma, e depois que eu acordei do coma... Você acordou, aí você recebeu algum apoio psicológico? Você precisou passar por psicólogo? No começo, não. Assim, no começo eu achei que eu tava de boa. Foi só recuperação. Fiquei 6 meses, né, comendo sopa, porque eu quebrei o maxilar, não abri a boca. E fiquei 6 meses deitada. Então eu não pude fazer o acompanhamento, porque eu não podia sair de casa. Porque eu tinha costela quebrada, eu tinha tudo quebrado. Então eu fiquei bem deprimida, porque eu sou bem agitada. E eu tinha que ficar deitada. Mas aí depois, quando eu fui me recuperando, depois de 6 meses... Eu achava que era vida normal, só que aí eu comecei a ter alguns esquecimentos. E comecei a ter crises nervosas. Teve um dia que eu avancei na minha mãe para bater na minha mãe. E aí teve que 4 pessoas me segurar e eu depois no outro dia não lembrava de nada. Eu falava, eu não fiz isso. E aí começaram a perceber e me levaram no médico. E aí o doutor me falou, né, ó, pelo que você tá me contando aqui, se você não falasse que foi um acidente, eu ia falar que você tomou um tiro na cabeça. Porque o seu cérebro tomou conta, o sangue tomou conta todinha. E de tanto todo mundo falar assim, era pra você morrer, era pra você ter sequela, era pra você... Então a minha mente estava buscando isso. Então assim, eu sonhava muito em morrendo, caindo, batendo. Então assim, o meu psicológico ficou bem abalado. E aí eu comecei a passar no psiquiatra, ele me passou um monte de remédio, né? E aí eu já estava deprimida, e tomava remédio, e aí eu... Teve um dia que eu falei, não quero tomar mais nada, porque assim, eu não estava entendendo, não estava aceitando também, assim, porque eles queriam que eu tomasse remédio, mas não queria me dar assim, um alívio, assim, conversar umas coisas, mas só remédio, porque a minha mente estava precisando. Então, assim, foi um processo muito, assim, doloroso depois, assim, né, de fazer esses tratamentos todos, e foi isso, assim. E assim, o que mudou na sua vida, a sua forma de ver a vida? Mudou muita coisa, assim, né? De que maneira, assim, você pode dar uns exemplos pra gente? Mudou muita coisa, assim, agora eu não sei se isso é bom ou se foi ruim, mas hoje eu falo assim, eu vivo como se fosse o hoje. Eu falo assim, posso morrer amanhã, então eu tenho muito isso comigo agora, então assim, o que eu tenho que fazer eu faço agora. Eu não falo assim, amanhã eu não sei se eu vou chegar, porque foi tudo muito rápido, né? Então assim, eu falo assim, tudo assim na minha vida é hoje. Às vezes meu marido até briga comigo e fala assim, Moa, eu falei, não sei se vou viver amanhã. Então, assim, tudo que eu vou fazer, eu sou muito agora, eu não era assim. Hoje eu sou muito assim, de agora. Então eu sou muito agitada. Imediatista, né? E eu fiquei muito agitada, agora eu tenho muita agitação, eu tenho medo, eu tenho muito medo de morrer, eu tenho medo de muita coisa, assim. Então, assim, fiquei com alguns traumas realmente e agora eu vivo hoje. Se você falar pra mim, vamos amanhã não, tem que ser agora. Tudo tem que ser agora. Então eu sou muito agitada nessa parte agora. Pra mim tudo é agora, como se eu fosse morrer amanhã. Então ainda ficou essa sequela, entre aspas, em mim, né? E como, por exemplo, assim, a sua família reagiu ao saber disso? Desse acidente? Então, na época, né, era só minha mãe. Morava eu e minha mãe, né? Meu pai tinha ido embora, né? Meu pai estava com outra família. Então, assim, foi a minha mãe. Foi um processo muito difícil pra minha mãe. Né, assim, meus irmãos, né? Meu irmão morava do lado da casa da minha mãe e minha irmã, como enfermeira, ela falou assim, nossa mãe, e eu tenho um irmão também que tem uma médica, né? E ela falou, ninguém quer falar com a sua mãe, mas a sua irmã não vai sobreviver. Se ela sobreviver, ela vai ficar com muita sequela, língua pra fora, boca torta, vai ficar vegetando. E aí a minha mãe tem muita fé, né? Que a minha mãe da igreja, ela falou, não vai, porque Deus falou que vai deixar só uns sinaizinhos para ela lembrar o que eu fiz na vida dela. Então, assim, e os sinais ele deixou, porque eu tirei o baço, drenei o rim, então eu tive muitas cicatrizes, né? E assim, quem olhar pra mim hoje, fala que eu não sou presidente, mas aqui eu quebrei o nariz, tive 15 pontos no rosto, eu fiquei bem deformada, assim, quem me vê hoje, ela mesma como médica, não acredita. Fala assim, olha, eu não acredito vendo você, porque hoje eu não tenho nenhuma sequelas.
eu não fiquei com nada, assim, só os sinais mesmo que Deus deixou para mim ver. E foi um processo muito difícil para minha mãe, porque minha mãe tinha acabado de perder meu pai, que ele foi embora com outra pessoa, tinha acabado de perder a mãe dela, que tinha acabado de 6 meses morrer, e aí foi o processo de cuidar de mim também. Entendi. E assim, o que muito me ajudou mesmo foi meus amigos. Eu tinha muitos amigos. Seus amigos. Então, assim, meus amigos foi assim, uma mão na roda. 5 horas da manhã eu tava aqui para me levar para médico, todo dia tava aqui me dando forças. Né? Então eu tinha 25 anos na época, então eu era solteira, então eu era muito agitada, então meus amigos falavam, não, você vai sair dessa, então sempre me dando força pra mim subir pra frente, porque senão era difícil. Nossa, é verdade, relatos bem fortes, gente. E por último, agora a última pergunta, que mensagem você deixaria para os motoristas e pedestres que estão vendo a sua entrevista hoje? E você acredita que a sua história pode ajudar outras pessoas? Sim, acredito que sim. Porque assim, né, é imprudência, né? Dois carros fazendo racha num lugar que não é o lugar certo de fazer, né? E a gente descendo, acabou pegando. Então, assim, eu penso assim, a pessoa que quer fazer esse tipo de coisa tem que ter o lugar certo. Porque ainda de pôr a vida em risco, põe a de outras pessoas inocentes. Porque eu poderia não estar aqui contando a história. E tudo que eu sofri também por conta de imprudência de adolescentes, brincadeiras bestas, né? Então, assim, eu acho que tem que ter consciência, né? Tanto motorista como os pedestres também, tem que ficar sempre atento também, né? Porque eu falo assim que hoje a gente tem que dirigir pela gente e pelas pessoas. Porque hoje não adianta você falar, eu dirijo bem, mas você tem que estar atento a outras pessoas também. Porque você está dirigindo, de repente vê um cara fazendo racha ou fazendo uma curva, você acaba ganhando. Então você tem que ter a sua atenção e a atenção de outras pessoas, né? E você tem que ter assim, a responsabilidade. Porque ali no volante é uma responsabilidade, né? Responsabilidade com você e com os outros, né? Que estão ao seu redor, que estão passando na rua. Então, eu acho que se você não estiver bem para dirigir, então nem pega o carro. Pega um Uber, que agora tá tão fácil. Pega um Uber, gente. Ou chame alguém para ir com você. Porque se você não está bem, psicologicamente ou físico, ou qualquer coisa assim, não coloque sua vida em risco nem a de outras pessoas. Entendi. Aí, no caso, então, através de toda essa história que a Fabiana nos contou aqui agora, nosso vídeo, a nossa intenção é que possa propagar para mais pessoas e que possa ajudá-las a ter consciência, a conscientização que é o Maio Amarelo, né? Qual que é a intenção do Maio Amarelo, gente? A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos de governo, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil, organizada para que, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras que a gente vive, né, ao nosso redor, efetivamente discutir esse tema, um tema tão importante, e engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas. Obrigada, Fabiana, pela sua participação, e eu desejo mesmo que todo mundo que veja essa entrevista consiga propagar o quanto é importante a gente ter conscientização da questão de dirigir, de também conscientizar outras pessoas que estão próximas da gente em relação ao trânsito. Verdade. Obrigada, gente. Não, e outra coisa, gente. Eu aprendi uma coisa também. Se você não tem vontade de ir num lugar, não vá. Porque eu acho que isso é um aviso. A sua consciência acho que busca alguma coisa assim, porque eu não queria ir, na última hora resolvi ir e aconteceu. Então assim, se você também não quer uma coisa, não faça. Não faça para agradar ninguém, não faça com dó de ninguém. Pense primeiramente em você e no seu pensar, porque às vezes a mente fala pra gente o caminho certo. Então tá bom. Obrigada, Fabiana, e boa tarde para todo mundo aí.